Lição de número 9. Pedras poderiam se tornar pães, segundo trimestre de 2022, Revista dos Jovens. Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2022, Revista dos Jovens, e o tema do trimestre é o perigo das tentações. Estamos estudando sobre as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Você está na Escola Bíblica Dominical e olhe, meus irmãos, vamos estudar a lição de número 9, que tem como tema pedras poderiam se tornar pães. Querido professor, professora, na lição deste domingo veremos a respeito da primeira tentação de Jesus no deserto. Veja que depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Veremos também que Jesus foi tentado em um momento em que ele estava necessitando de algo material, exatamente o pão. São estes momentos de fragilidade e necessidades que o diabo se apresenta com suas propostas que, a princípio, parecem ajudar, mas ao final vão nos afastar da presença de Deus e nos trazer sérios prejuízos. Muito bem, meus irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição de hoje. Estamos estudando a lição de número 9. Pedras poderiam se tornar pães, é o tema. O texto principal está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Resumo da lição diz assim: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Vamos para os objetivos. São 3 os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é mostrar como se deu o início da tentação de Jesus no deserto. O segundo objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é explicar como foi a chegada do inimigo no deserto para tentar Jesus. E o terceiro objetivo, conscientizar de que nem só de pão o homem viverá. Meus irmãos, estudaremos os 3 pontos da nossa lição. Primeiro ponto, o início da tentação. O segundo ponto, a chegada do inimigo. E o terceiro ponto, nem só de pão viverá o homem. Estaremos estudando cada ponto com os seus subtópicos. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser, se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim, o início da tentação. E o primeiro tópico, o batismo de Jesus. É importante dizer que Mateus inicia seu evangelho com o objetivo de ligar Jesus às pessoas de Davi e Abraão, e o faz por meio da apresentação da genealogia do Senhor, Mateus capítulo 1, você pode conferir na sua Bíblia. Prossegue então narrando os fatos sobre o nascimento do Filho de Deus e do aparecimento do seu arauto, o João Batista, o primo de Jesus. Ele o batizava, mas antes que o ministério de Jesus seja registrado em sua inteireza, ele precisa passar pela experiência da tentação. A tentação de Jesus, portanto, irmãos,
não acontece sem que haja um contexto. Veja que João Batista já exercia seu ministério como profeta e batizava pessoas no Rio Jordão. Ao ver Jesus vindo entre aqueles que chegavam para ser batizados, João disse: eu preciso de ser batizado por ti, e vens tu a mim? A pergunta de João mostra o reconhecimento da realidade do Senhor Jesus. O maior dos profetas se sentiu inadequado para batizar o seu Senhor. Apesar da resistência inicial do Batista, ele acata a orientação do Senhor, que diz assim: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Ainda assim, o Batista o fez o que Jesus pediu, e Jesus foi batizado. Mas a experiência desse batismo foi diferente nos demais batismos realizados por João. Veja que ao sair das águas, Jesus ouviu a declaração inegável de que ele era o Filho de Deus. E essa audição não foi em particular, pois Mateus comenta que eis que uma voz dos céus dizia: nenhuma outra pessoa batizada por João Batista teve a honra de ouvir a declaração que veio do céu acerca de Jesus. Veja, meus irmãos, que em pouco tempo essa mesma declaração que Deus havia feito acerca de Jesus seria usada como um trampolim para a primeira tentação por Satanás. Portanto, meus irmãos, não devemos nos surpreender que, se por um lado Deus pode dizer algo sobre nós, Satanás pode entrar no circuito para colocar à prova o que Deus disse a nosso respeito. Muito bem, meus irmãos, o segundo tópico diz assim: conduzido pelo Espírito. Veja que após ser batizado e de publicamente haver o reconhecimento do Pai e do Espírito Santo no batismo, o Senhor é conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja isso, ele não decidiu ir por conta própria a um lugar ermo. Ele se submeteu ao controle do Espírito Santo para se retirar e passar um período em jejum. Diferente de alguns pregadores que desprezam a prática do jejum, Mateus nos mostra que Jesus jejuou. Essa é uma prática que nos aproxima de Deus, um momento em que deixamos de nutrir nosso corpo para nos dedicar à meditação e à oração. O jejum também foi usado não só por Jesus, mas também pela igreja, mostrando que é uma prática também para os nossos dias. Lucas destaca que, cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4 e o versículo de número 1. É importante dizer que nem sempre pessoas cheias do Espírito Santo são dirigidas a lugares onde há multidões, onde poderão manifestar seus dons e talentos e obter notoriedade. O Espírito não conduziu Jesus ao templo em Jerusalém ou a outro lugar onde seria visto por centenas de pessoas. O Espírito o levou a um lugar de solidão. Veja isso, irmãos, sabe para quê? Para meditar e orar. Ele precisava passar um tempo a sós com Deus. Ele não agiu por impulso, nem por desrespeito à vontade de Deus. Meus irmãos, acontece que no terceiro tópico, veja o que nos diz o terceiro tópico: Satanás entra em cena. Observemos que quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, mas quem tentou a Jesus foi o diabo. Sabe por quê? Porque Deus não tenta a ninguém. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, disse o apóstolo Tiago. O eterno Deus não pode ser movido pelo mal para dar prosseguimento ao mal, visto que Deus é bom, é justo e misericordioso. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição está maravilhosa. Continue conosco, porque agora nós vamos estudar o segundo ponto da lição, que diz assim: a chegada do inimigo. E o primeiro tópico: Jesus teve fome. Veja isso, irmãos, ao aproximar-se de Jesus, Satanás tem em mente tratar de um assunto que é uma necessidade humana.
alimentação. De forma natural, quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimentos, ela sente fome. Foi com base nessa necessidade que Satanás imaginou achar o caminho para o coração de Jesus. Afinal, pessoas com fome desejam comer, isso é óbvio. Havia abundância de pedras naquele ambiente desértico e Satanás se utilizaria de um elemento natural para tentar Jesus em uma necessidade natural, como provavelmente o terreno ajudava. Com fato material para a tentação, talvez não fosse tão difícil convencer Jesus a agir usando o seu poder para satisfazer uma necessidade física lícita. A fome que Jesus sentiu era natural, pois ele era o Deus que se fez carne, que fez homem. Entretanto, o estímulo que estava recebendo para pecar contra Deus não era natural. Segundo tópico do segundo ponto, se tu és o Filho de Deus. Perceba que, após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação colocando à prova não a fome de Jesus, mas sua natureza como Filho de Deus. Há 40 dias, Jesus acabara de passar pelo batismo e o próprio Deus disse que Jesus era o Filho amado do Pai. Enquanto o Senhor faz uma afirmação, Satanás traz a dúvida. Não devemos ficar espantados pelo fato de Satanás sempre colocar em xeque o que Deus fala. Foi assim no Éden e tem sido assim em nossos dias. Se Deus falou e se cremos que Ele é verdadeiro, podemos crer que o que Ele disse não precisa ser colocado à prova. Deus não abre sua boca em vão. Tentar contradizer o que Deus disse, inverter alguma ordem em suas palavras, sem dúvida nos conduzirá a caminhos tortuosos. Muito bem, irmãos, o terceiro tópico diz assim: pedras e pães. Veja, meus irmãos, que o Senhor está sozinho no deserto com fome e Satanás dá a entender que ele pode resolver o seu problema sem consultar a Deus. O objetivo de Satanás era conduzir Jesus a usar o seu poder para satisfazer uma necessidade pessoal, mas fazer isso era usurpar o que Deus havia conferido a Jesus. Veja, meus irmãos, que Deus nos concede prerrogativas e talentos para serem usados na sua obra, mas quando as utilizamos para satisfazer nossas necessidades, estamos nos desviando do propósito para o qual nós fomos chamados. Muito bem, eu convido você agora para estudar o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: nem só de pão. E o primeiro tópico nós vamos estudar: está escrito. É importante dizer, irmãos, isso, que ao ser tentado, o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras e de forma correta para responder a Satanás. Ele não se baseou na sua força de vontade ou na sua divindade, mas ele tomou como base a palavra de Deus. O Novo Testamento ainda não estava pronto, você sabe disso, e levaria ainda décadas para que o Novo Testamento tivesse sua conclusão. Mas o Senhor já tinha em mãos o que era necessário para enfrentar a Satanás. Jesus não mencionou estudos rabínicos comuns em seus dias, nem quaisquer outras fontes de estudo. Ele mencionou a fonte direta, a lei de Moisés. Não é errado, irmãos, ler e mencionar fontes das quais tiramos nossos estudos e ideias, pois isso é honroso e justo. Mas no caso de Jesus, pelo menos na primeira tentação, percebemos que Satanás sequer tentou ponderar com ele acerca de sua declaração de que o homem não viveria só de pão. A simples citação da palavra encerrou a tentação. Se cremos que a palavra de Deus tem a resposta de nossas necessidades, daquilo que necessitamos hoje, entenderemos também que é possível ser tentado e resistir a Satanás, meditando no que Deus disse e praticando. Meus irmãos, nem só de pão, diz o terceiro tópico do terceiro ponto. Sabemos, comer não é pecado. Quando Jesus diz
sabeis que nem só de pão viverá o homem. Não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Ele não está condenando o ato de comer, mas alerta que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. Veja que os hebreus que entraram na terra prometida cresceram no deserto e ao longo de 40 anos se acostumaram com a provisão diária de Deus. Mas eles foram lembrados por Moisés de que era Deus que os sustentava. A provisão diária de maná não era natural e isso servia de lição para o povo. O sustento diário não é mais importante. Eles haviam sido mantidos vivos porque Deus prometeu levá-los à terra prometida e por isso viveram de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que precisamos, meus irmãos, é da palavra diária de Deus para nos sustentar. O Senhor não condena que nos preocupemos com o sustento necessário, mas nos adverte que é preciso estar diariamente debaixo da vontade de Deus. Muito bem, meus irmãos, veja que o próprio Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo e em um momento em que seu corpo estava fragilizado, precisando se alimentar depois de um período extenso de privação de alimentos. Entretanto, ele não cedeu à tentação de usar a sua glória para satisfazer uma necessidade pessoal, nem se voltou contra Deus, pois sabia que o Eterno sempre supre as nossas necessidades. Veja, meus irmãos, que recebemos de Deus dons e talentos e Satanás deseja que utilizemos de forma ilícita para satisfazer nossas necessidades que são lícitas. Cremos que Deus supre as nossas necessidades sem que precisemos recorrer aos incentivos malignos. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o canal e comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe sempre.